Vamos continuar nosso estudo de 1 Coríntios, hoje no capítulo 5, vamos ler os versos 1 a 13. Paulo vem tratando das questões que envolvem o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos aprendido isso semana após semana. O assunto é o Evangelho de Jesus, o assunto é de quem nós somos. Eles ficavam discutindo, alguns diziam que eram de Paulo, outros falavam que eram de Pedro ou de Apolo, alguns dizendo de Cristo, e isso ia gerando no coração deles e no meio da igreja as divisões que também eram reflexo das divisões externas. Corinto, uma cidade de pessoas de todas as origens ali. E parece que todas essas origens, com as suas diferenças, se refletiam no seio da igreja. Eram transportadas por meio da igreja. E a grande pergunta que é feita é: qual a diferença que Jesus faz na vida das pessoas? E essa é a pergunta que nós devemos fazer também. Que diferença Jesus faz nas nossas vidas? E como pode, diante do que Jesus fez, a gente deixar prevalecer outras diferenças que tenhamos? Essa é a grande questão. Então diz Paulo, a partir do versículo 1, vamos ler todos os 13 versículos, ou seja, o capítulo todo. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Então, havia na igreja de Corinto vários problemas. Até o capítulo 4 ele vinha tratando principalmente da questão das divisões internas, do fato de cada um se julgar de alguém e na verdade não ser de ninguém, e não ser, principalmente não ser de Cristo, verdadeiramente de Cristo e verdadeiramente transformado por Jesus. A partir do capítulo 5, Paulo começa a tratar de alguns problemas específicos, e nós vamos vê-los no decorrer dessas semanas próximas. O primeiro deles: há uma pessoa na igreja vivendo em imoralidade, está dormindo com a própria madrasta, né? O que se deduz do fato de falar que é a mulher do pai, né? Embora a gente possa ouvir de vez em quando notícias de atrocidades maiores ainda, mas esta era uma imoralidade. Não era somente uma imoralidade na igreja, não era só uma imoralidade no Antigo Testamento, quando há textos bem específicos falando a respeito dessas uniões. Ela era proibida por Deus,
Há lá em Deuteronômio, em Levítico, os textos proibindo o fato. Mas era imoralidade, inclusive, fora da igreja. Era considerado imoral, inclusive pelas pessoas que não tinham Cristo, não conheciam a Cristo. Geralmente, Paulo diz, a palavra holos quer dizer inteiramente, realmente, por toda parte, algumas traduções dizem, por toda parte se ouve, ou seja, já é notório, já é conhecido. As pessoas que estão olhando pelas janelas para o lado de dentro da igreja estão sabendo que a igreja convive com imoralidade, que a igreja aceita, tem relevado, não tem feito questão de pessoas vivendo em impureza no meio da igreja. Já é notório, as pessoas sabem. As pessoas da igreja aceitam imoralidade. E uma moralidade, a palavra é porneia, palavra de onde vem a nossa palavra pornografia, que traduz exatamente o sentido dessa imoralidade. Que nem mesmo entre os gentios, os de fora, os etnesim, os etnos, os estrangeiros, na tradução literal, que aqui Paulo está usando no sentido de os que não são da igreja, o outro povo. A igreja é um povo, o outro povo já sabe do que acontece no meio da igreja. E há alguém que está desobedecendo claramente a palavra de Deus, e não apenas a palavra de Deus, aquilo que no meio dos próprios gentios é considerado como algo imoral. E qual é a atitude da igreja? Contudo, vós estáis ensoberbecidos, vocês estão orgulhosos, vocês estão achando que não tem nada de mal, vocês não estão achando correta as orientações que recebem. Eu já disse a vocês que isso era errado e vocês estão orgulhosos, estão resistindo às orientações de Paulo, talvez até de outros que falassem no meio deles, mas estavam orgulhosos, ensoberbecidos, cheios de razão. Não, ninguém se mete nos nossos assuntos internos, deixa que isso a gente resolve. Cuida cada um da sua vida. Aliás, um ditado muito popular: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, né? Já viu esse versículo? Né? 1 Heresias, capítulo 2, versículo 1. Né? Não está na Bíblia isso, é um absurdo total, né? Mas tem gente que acredita nisso. Então talvez as divisões internas estivessem causando cada um pensar na sua vida, deixa que eu cuido da minha vida, você cuida da sua, afinal de contas, quem é você para falar de mim? Porque eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou deste outro, eu tenho ligação direta com Cristo, então você não é ninguém para vir aqui me dar orientação. E ficavam divididos, não chegavam a um consenso talvez, e não faziam nada a respeito daquilo, da imoralidade. Nem mesmo chegastes a lamentar, diz o texto bíblico. Entre vocês não há nenhum pesar, né? Você está falando que então o crente não pode pecar, né? Claro, nós pecamos, mas o pecado naquela pessoa que foi atingida por Jesus, naquela pessoa que foi convencida por Jesus da verdade, naquela pessoa que foi confrontada em relação ao seu pecado e a verdade, deve gerar pesar. O crente nunca peca? Peca, mas não é alegremente. Não se sente bem, não se sente à vontade, não diz tudo bem, vamos para outra. O pesar existe na vida do cristão em relação ao pecado. A tristeza existe, deve existir no cristão em relação ao pecado. E no meio da igreja, consequentemente, também deveria haver pesar. Deveria haver lamentação. E algum movimento, diz Paulo especificamente, para que fosse tirado do vosso meio aquele que praticou esse ultraje, essa infâmia. Vou falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre essa questão do tirar do meio. Eu, na verdade, Paulo diz, já sentenciei, mesmo estando ausente, já mandei a minha sentença. Essa palavra indica um julgamento. É uma solenidade, alguma coisa solene, e como nós temos ouvido aqui, nosso ajuntamento é solene, ainda que ele seja informal, ainda que seja criativo, ainda que a gente dê muita risada, ainda que a gente não esteja preso a liturgias pesadas, este lugar é um lugar de um encontro sério, de alguma coisa que deve impactar de forma solene as nossas vidas. Jesus mudou
o nosso viver, ou não? O que é que nós estamos fazendo aqui, afinal de contas? A gente tem que pensar nisso. Paulo já havia sentenciado que a pessoa deveria ser disciplinada. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, na autoridade do Senhor Jesus Cristo, na ação sanadora, salvadora, purificadora de Jesus Cristo, esta pessoa deveria ser entregue a Satanás. Frase grave. Grave isso, mas verdadeiro. Alguns querem dizer, não, Jesus jamais faria isso. Isso aqui é coisa de Paulo. Paulo é legalista. Paulo está ligado à lei. Isso é disciplinadora. Nós estamos na graça. O que é isso? Não existe mais essa questão. Se você for olhar a pessoa na Bíblia que mais fala sobre inferno, você vai se surpreender. Posso dar um spoiler? É Jesus. É Jesus. Jesus é o Deus de toda graça e de toda misericórdia. Mas um dia haverá juízo, gente. Um dia haverá juízo. E existe essa realidade. Nós estamos aqui buscando santificação. A menos que você não seja realmente um discípulo de Jesus. Então não é com você que eu estou falando. Eu estou falando com pessoas que querem seguir Jesus, né? Se você gosta de frequentar a igreja, tudo bem. Não é para você. Se você gosta só de ficar junto de gente boa, tal, boa mais ou menos, né? Tem um amigo meu que fala assim, olha, Deus é bom, o diabo é ruim, e os irmãos são mais ou menos. Né? Então, tudo mais ou menos, mas está buscando, está levando. A gente gosta de ir lá, a reunião é boa, a gente canta, tem umas festas, eles fazem até festa caipira, né? E é festa com crentão, né? Tem crentão na nossa festa. Como diz o Zé, a gente não põe gengibre, né? A diferença é essa. Mas, né? É bom, é gostoso ir lá. Não, com você não é com você que eu estou falando. Agora, se você é um seguidor de Jesus, se você está lutando na sua vida, se quando você peca, e você peca, e eu peco, você se entristece, assim, é com você que a gente está falando. Jesus acolhia os pecadores, mas sempre foi rigoroso com o pecado. Chamava os fariseus de hipócritas. Aqueles que tentavam aparentar uma coisa e na verdade não eram aquilo que tentavam aparentar. Chamou Pedro de Satanás. Arreda Satanás. Pedro lá, todo cheio de amor para dar para Jesus. Oh Senhor, não fala assim do Senhor mesmo. Vai morrer, que é isso. Arreda Satanás. Então quando precisava ser duro, pegava chicote para repreender. Jesus era duro. Essa frase que aparece aqui, que a pessoa seja entregue a Satanás, só acontece mais uma vez na Bíblia, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. Quando Paulo diz para Timóteo que alguns que rejeitaram a boa consciência vieram a naufragar na fé. E ele cita duas pessoas, Himeneu e Alexandre, os quais ele diz, entreguei a Satanás para que aprendam a não mais blasfemar, para serem castigados, para serem disciplinados e aprendam a não mais blasfemar. Há um aprendizado a ser ganho. E a entrega a Satanás parece fazer parte disso. Parece que Paulo está falando daquilo que ele fala também aos Efésios capítulo 2, versículo 12, Colossenses 1,13, 1 João 5,19, aonde a igreja é o lugar para onde vão os redimidos do Senhor e onde as pessoas saem do mundo, aonde no mundo Satanás é o príncipe das potestades do ar, aonde Satanás reina, aonde diz João, o mundo jaz nele, o mundo jaz no maligno, aonde se está fora da cobertura da graça de Deus, é o lugar onde Satanás reina. Hebreus 10 também fala sobre isso. O autor de Hebreus exorta que nós não devemos deixar de nos congregar, porque fazendo isso nós nos afastamos e vivemos deliberadamente em pecado, nos afastamos da graça de Deus e só nos resta o juízo de Deus. Também capítulo 12 de Hebreus fala que aquele que é faltoso em seguir a paz com todos, aquele que se afasta de procurar os irmãos e buscar a santificação, acaba se separando da graça de Deus. E fora da graça de Deus, se sujeita ao juízo, se sujeita à ação do inimigo.
E para que serve essa ação? Capítulo 5, voltando para o versículo 5, fala: para a destruição da carne. Para que a carne seja destruída, para que haja sofrimento neste corpo, a fim de que o espírito seja salvo. A verdade é que o sofrimento gera alguma coisa na nossa vida. E a pessoa que é disciplinada acaba tendo algum resultado na sua vida. Deveria ser assim, para que no dia do Senhor Jesus, para que pelo menos algum dia possa recuperar-se, possa arrepender-se e voltar para o convívio da comunhão dos santos. Então, Paulo fala, é isso que deve ser feito. Duro, difícil, mas deve ser feito. Paulo aqui não menciona, mas certamente ele conhecia os processos que o próprio Jesus já havia estabelecido para a disciplina. Se você vai lá em Mateus 18, você vai ler e vai conhecer. O Senhor fala, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, questione. Se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Oba, esse é o objetivo, ganhar o irmão. Se você vê alguém que está em pecado, deixa lá, cada um com a sua vida. Não, a Bíblia fala para nós sermos intrometidos, sim. Para você ver alguém em pecado, alguém que está errado, você fala para ele, você está errado. Em nome de Jesus, por favor, para com isso. É nosso dever, exortação mútua, edificação mútua. Jesus falou para fazer isso. Aí se ele não te ouvir, você pega 2 pessoas e vai de novo. Mais 2, para servirem de testemunhas, para servirem de reforço, para aumentar a tropa, para aumentar gente que quer falar. Não é para dizer assim, você é pecador, nós somos santos, estamos aqui para te corrigir. É falar, nós somos pecadores, mas temos que buscar juntos ao Senhor. Se você está fraco, se você está enfraquecido, não está conseguindo vencer o pecado, vamos lutar juntos. Esse é o objetivo de Jesus. E novamente, se você não tiver resultado, você vai à igreja e mais uma vez o exorta publicamente. Somente depois, se ele não quiser ouvir ninguém, ele vai ser considerado como um gentio, como um de fora. E mesmo assim, o texto de Mateus continua dizendo, Jesus continua falando na ideia do perdão. Até quantas vezes eu devo perdoar alguém? Até 7? Achava que era muito. Não, até 70 vezes 7. E conta aquela parábola do credor incompassivo que o Senhor perdoa uma dívida dele e depois ele não perdoa a do seu colega e novamente ele é disciplinado pelo Senhor. Então, a palavra de Deus nos fala em disciplina, fala em exortarmos em relação ao pecado, a nunca nos conformarmos com o pecado, a nunca acharmos que é normal, não aceitarmos na nossa vida e no meio da comunidade o pecado como uma coisa normal, todo mundo faz. Não, não é assim. Não podemos nos conformar. Isso seria arrogância da nossa parte, jactância. E é o que Paulo exorta no versículo 6. Não é boa a sua jactância. Talvez alguns achassem que estavam imunes. Ele pode pecar, mas eu estou aqui, nada vai acontecer comigo. Paulo fala, não é assim. Isso é arrogância sua. Não acha que você não vai ser contaminado pelo pecado. E aí ele usa o exemplo do fermento. O fermento contamina toda a massa. Um pouquinho de fermento no meio da massa, a massa inteira cresce. Não é o contrário, não é a massa quem domina o fermento domina a massa. A corrupção é assim. Pode deixar, isso aí não vai atingir a comunidade. Não, não pode ser assim. Se você põe uma maçã podre no barril, o barril inteiro vai ficar podre. Não são as maçãs boas que tornam a maçã podre numa maçã boa. O efeito da natureza nos mostra o contrário. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo usa essa mesma frase lá em Gálatas capítulo 5, versículo 9. E então exorta, lancem fora o fermento. Lancem fora isso. Porque nós somos pães asmos, pães que crescem sem fermento, que representa, no caso, a corrupção. Não está falando contra os padeiros aqui que usam fermento, né? É só um exemplo. É só um modelo. Lancem fora a corrupção. Nós celebramos a festa do nosso Cordeiro Pascal. Lembramos aqui o que Jesus fez por nós. Jesus nos purificou de todo o pecado. O que Jesus fez por nós? O que, afinal de contas, aconteceu com as nossas vidas? Jesus realmente mudou a nossa vida ou não? Esta deve ser a pergunta sempre feita. Qual é a diferença que Jesus faz nas nossas vidas? Paulo já tinha escrito uma carta anterior, nós não temos essa carta,
não foi guardada, não foi colecionada. Mas em carta tinha escrito que não deveriam se associar com os impuros. Novamente, a palavra da qual vem a palavra porneia, a palavra pornografia. Esses impuros não são as pessoas do mundo, não são com as pessoas do mundo que Paulo está preocupado. Vocês crentes, vocês não podem se relacionar com os impuros. Então, os cristãos devem ficar isolados do mundo, num gueto. Vocês teriam que sair do mundo, Paulo diz. Não é desses que eu estou falando. Mas estou falando daqueles que se dizem irmãos, mas vivem na impureza. E vivem contaminando os outros. Sejam eles impureza sexual, que é a palavra impureza propriamente dito, os impuros ou a imoralidade que ele diz no primeiro versículo, ou aqueles que sejam avarentos, roubadores, idólatras, beberrões, enfim, maldizentes. Nossa, que comparação! Então a pessoa que fala mal de alguém é a mesma coisa que um beberrão, é a mesma coisa que um roubador. É sim, perante Deus é. Você vive no pecado. Se você se diz irmão e se conforma com o pecado, então seu lugar não é aqui. E diz o texto bíblico severamente: com esses nem ainda comais. A mesa é símbolo de comunhão. Não foi à toa que Jesus chamou seus discípulos à mesa, no último grande momento íntimo que ele teve com eles. A mesa é lugar de comunhão. Não deve nem sentar para comer um lanche com a pessoa que, se dizendo irmão, na verdade é um hipócrita, é um falso, é uma pessoa que está conformada com o pecado. O pecado não lhe entristece, não dói a sua consciência fazer as coisas erradas. Eu não tenho o direito de julgar os de fora, Paulo diz, nem vocês. Vocês não têm que ficar se preocupando com os de fora, criticando as pessoas do mundo. Vocês têm que se criticar a si mesmos e uns aos outros, no sentido daqueles que estão buscando viver seriamente com Deus. Não fique procurando o cisco, o argueiro no olho dos outros. Olha para você mesmo. Deus vai julgar os de fora. Vocês expulsem dentre vocês o malfeitor. E a palavra malfeitor aqui poderia ser também traduzida como o perverso. A pessoa que tem uma intenção completamente errada. Vive por fora, mas por dentro não foi realmente modificado. A pergunta que nós devemos fazer, portanto, cada um de nós, a nós mesmos, é: que diferença Jesus Cristo fez nas nossas vidas? Que diferença Jesus faz na minha vida? Eu tenho buscado, não é que eu não peco, eu não posso dizer que eu não peco, eu peco. Mas você tem buscado uma vida de santificação? Você tem buscado uma vida de purificação? Ou achamos que vindo aqui, cumprindo os rituais, às vezes até o caso, não é o caso da nossa igreja, mas alguns pensam assim: eu pago o meu dízimo, Pagar o dízimo, nós não usamos essa expressão, graças a Deus. E está tudo bem. A verdade é que se você não vive o que você crê, então você na verdade não crê. Se você não vive o que você crê, se não está lutando e buscando viver o que crê, então você não crê. E além disso, é o que você está passando para os de fora. O que as pessoas que olham para aqui, olham para dentro da nossa igreja, da sua vida, estão vendo. O que elas estão vendo? Estão vendo mudança? Jesus mudou a sua vida? Jesus fez diferença na sua vida? Jesus faz diferença nas nossas vidas? Nós vivemos, estamos buscando viver o Evangelho de Jesus? Não apenas aquilo que nós falamos, mas o que a nossa vida prega? O que nós pregamos aos outros com as nossas vidas, com aquilo que nós fazemos? Como é que está a nossa vida, dentro da nossa casa, no dia a dia da semana, no relacionamento com nossa esposa, com os filhos? Você que é filho com seu pai, que diferença o Evangelho tem feito na sua vida? Com as pessoas com quem você trabalha, com as pessoas sobre quem você tem algum grau de comando, seus subordinados, com os seus chefes, como é que é a sua vida? O que eles olham para você e veem?
Eu me lembro uma vez de um empresário com quem eu conversei, e ele me disse uma frase interessante, jamais me esqueci. Olhe, os meus melhores funcionários são crentes em Jesus. São os meus melhores funcionários. São assíduos, são corretos, são honestos, são éticos. Impressionante isso. Mas os meus piores funcionários também são crentes. Faltam para ir na vigília, aí chega atrasado e fala que estava em oração, vem com umas conversas fiadas, e ficam cantando as coleguinhas e falando, não, porque o Senhor me revelou, tive uma revelação. Os meus piores funcionários também são os crentes. Então eu prefiro ficar com a média. Né? Prefiro a média. Que aí, o que as pessoas veem na sua vida? Elas veem Jesus. Elas veem pelo menos o caminho de alguém que está tentando seguir a Jesus. E refletir Jesus Cristo na sua vida. O que o nosso entorno vê. Né? As pessoas olhavam para Corinto e geralmente se vê, é notório entre vocês, que há imoralidade. O que as pessoas estão vendo aqui? Certamente não estão vendo uma igreja que abraça o pecado, mas gostaríamos, queremos e oramos para que seja. As pessoas veem uma igreja que abraça o pecador, acolhe e fala para ele que Jesus Cristo mude a sua vida, como tem mudado a minha. Não cheguei lá na perfeição, ainda não cheguei no céu, mas estou lutando, estou seguindo o Senhor, e lutando, como Paulo mesmo fala, lutando contra o pecado, esmurrando o meu próprio corpo, para buscar uma vida de santificação, uma vida na presença do Senhor, e uma vida que está sendo transformada. Um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, um dos textos que eu mais gosto é João capítulo 9, quando o cego é curado, mas antes sai ainda cego para se lavar como Jesus havia ordenado, e naquele momento Jesus se afasta dele, e quando ele se lava, passa a ver, ele volta para o lugar onde estava, naquele momento Jesus não está mais, e as pessoas começam a interrogá-lo, saber o que aconteceu com a vida dele, saber quem fez aquilo, e ele não sabe muita coisa, até um certo ponto, depois de tanto ser pressionado, ele vai dizer uma frase que eu gosto muito. Olha, eles dizem que Jesus era pecador, porque fez a cura num sábado, né? Isso para eles será pecado. Jesus profanou o sábado, ele é pecador. E aí aquele cego diz, olha, se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo. Depois ele começa a pensar, peraí, mas Deus não atende pecadores, não é verdade? Como é pecador e esse homem falou isso e eu voltei vendo? Ele vai pensando um pouco mais, dali a pouco ele vai conhecer Jesus de verdade e vai se entregar e vai adorar a Jesus. Mas ainda na sua ignorância ele diz, olha, eu não sei muita coisa, mas eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Sabe, você não precisa saber tudo. Nós não temos todas as respostas, aliás, nesse episódio que o Zé compartilhou, da Paula, nesse momento de dor profunda, testemunhando ali, o Gerson teve a oportunidade de dizer, olha, nós não temos todas as respostas, porque ela está cheia de perguntas para fazer, e a palavra foi essa, nós não temos todas as respostas, nós também não sabemos tudo. A gente não sabe tudo, você não sabe tudo, mas uma coisa você deve saber, você era cego, e agora você vê. Jesus faz alguma diferença na sua vida ou não? Jesus mudou alguma coisa no seu viver ou não? Se é assim, então vamos juntos, vamos lutar, vamos lutar. Nós não somos um grupo que quer separar os pecadores, não é isso, porque senão teríamos que nos separar todos, uns dos outros. Mas devemos ser uma comunidade que repreende o pecado, que condena o pecado. Pecado é pecado, continua pecado. E nós vamos apontá-lo para que haja restauração, para que haja salvação, para que haja cura. Que a gente se determine a buscar ao Senhor desta maneira. Que diferença Jesus fez na sua vida?
O evangelho que você prega, que você anuncia, é o que você está tentando viver? Que você está realmente crendo e querendo viver? Então, que nós façamos diferença neste mundo dessa maneira.